Muito bem, voltamos com o debate ao governo do Estado, aqui pelo SBT. Hoje, excepcionalmente, não estamos apresentando o SBT Meio-Dia, que volta normalmente na segunda-feira. Você pode acompanhar também pelo nosso Facebook. As rádios do Sistema Catarinense de Comunicação, Gralha de Urubici e Clube FM de Lages, também transmitem o debate. Vamos agora ao segundo bloco. Os candidatos continuam fazendo perguntas, entre eles, com tema sorteado. Os temas foram escolhidos pela nossa produção. Pelo sorteio, quem começa é o candidato Décio Lima, que faz a pergunta para o candidato Carlos Moisés. Vamos, então, agora ao primeiro sorteio do tema. Vamos ver. Segurança Pública. Décio Lima, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Moisés, a segurança pública de Santa Catarina, hoje, ela necessariamente precisa de um processo diferenciado. Primeiro, a presença das organizações criminosas, depois o aumento da criminalidade. E, por último, também deixaram que para cá viessem as organizações criminosas. Qual é a sua política para a segurança pública de Santa Catarina? Bem, eu concordo com o que foi dito. De fato, houve um aumento de criminalidade. Nós sabemos que as polícias, os agentes de segurança pública como um todo, eles sofrem com questões de incentivo à carreira, eles têm dificuldade em equipamentos, o investimento é pequeno nessa área, a inteligência é pouco utilizada e nós temos um dos grandes problemas entre os agentes de segurança pública é que não há conversa. O Estado não evoluiu na questão de interligar, de interagir com essas agências. Eu daria um exemplo, um preso hoje, ele vai para a rua do sistema prisional e a polícia não fica sabendo quem foi solto, quem não foi. A polícia prende, não consegue acompanhar. As denúncias, por exemplo, relacionadas à mulher, à segurança da mulher, um acompanhamento na questão, por exemplo, da Lei Maria da Penha, quando a mulher denuncia alguma violência em casa, não há um acompanhamento efetivo. Nós temos alguns programas dentro das corporações, mas ainda são incipientes. Nós precisamos investir nessa área, porque o Estado tem que ver a segurança toda como uma forma integral. Inclusive investindo lá na educação, diminuindo a máquina pública, diminuindo as desigualdades sociais, como já foi dito aqui, mas nós temos que potencializar. Nós temos países que têm, e não é modelo só de polícia, nós temos países que têm 10, 15, 20 modelos de polícia, cada uma atuando na sua esfera de competência, mas todas elas conversam entre si. O que é importante fazer é integrar esse sistema que não tem sido olhado com a devida cautela pelo governo. Ok. Candidato Décio. Um feminicídio por semana em Santa Catarina. É grave a situação da segurança. Agora, para renovar o processo de segurança, nós temos que, evidentemente, investirmos na Polícia Militar, dos quais todos nós acreditamos ser uma instituição que orgulha o povo catarinense, da Polícia Civil, dos organismos de inteligência, da inovação, mas nós necessariamente precisamos criar um sistema único de segurança pública aqui em Santa Catarina e parar com essa dicotomia entre preservar a fragilidade humana nas periferias com a questão da segurança pública, fazer algo único. Moisés? Nós não temos, por exemplo, constitucionalmente, uma fatia de investimento na segurança pública. Nós temos para a saúde, nós temos para a educação, mas em segurança pública me parece que não há um compromisso do Estado, nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual. E esse peso vai ficando, a competência hoje das ações é do Estado, especialmente no que diz respeito à nossa área aqui hoje, como candidatos a governo, com as polícias civis e militares, com o sistema prisional, que também é uma fatia dessa área de atuação do Estado que tem que ser olhada com muito carinho. Nós hoje não temos condição de ressocializar, é um problema cíclico, não podemos ter um olhar míope para a questão da segurança pública, temos que tratá-la integralmente, de forma integral, a devolver esse cidadão que delinquiu eventualmente à sociedade em boas condições. Ok. Agora vamos a um outro sorteio. O candidato Moisés continua com a palavra, formula ao candidato Merizio. Tem 30 segundos. Vamos ao tema. Educação.
Bom, Por favor. deputado Merizio, é um tema que já foi abordado aqui e eu reinicio, então, essa nossa conversa no sentido de fortalecer a educação catarinense. São propostas claras que nós temos no nosso governo e nós queremos ouvi-lo a respeito dessa condição educação para Santa Catarina. Quais são os anseios, se você tem a visão real desse diagnóstico do problema da educação em Santa Catarina e quais são as propostas do seu governo para melhorar a educação catarinense. Primeiro é melhorar o salário do professor. Nós tivemos uma evolução significativa nos últimos anos, mas para mim, que sou filho de professora, marido de professora e irmão de professora, conheço, portanto, muito bem a atividade, é absolutamente certo que o professor precisa ganhar melhor. O seu salário ainda é incompatível com a importância que ele tem para o Estado. Agora, além disso, nós precisamos da autoestima ser melhorada. E ela vem com um plano de ensino que hoje atenda de forma mais significativa ao aluno. Nós temos tecnologias que ainda não são utilizadas no ensino. Se nós voltarmos 100 anos no passado e pararmos uma aula pela metade e a transportarmos para o dia de hoje, o professor continua dando a aula do mesmo jeito. Há uma gama de tecnologia que pode ser aprimorada, que pode ser trazida para o ensino, que melhora a resposta do aluno e, por consequência, a autoestima do professor. Nós precisamos gerenciar melhor os 25% do orçamento, que é um recurso significativo. Nós precisamos dar mais autonomia ao diretor de escola, que tem que ser eleito pela comunidade para que ele faça os pequenos reparos, para que ele cuide, junto com os pais, do ambiente dos alunos, que são os filhos dos pais que estão junto com eles na atividade. E nós precisamos de um ambiente onde a educação seja uma prioridade absoluta, não só do governo, porque a educação é da sociedade, é um conjunto de ações. A valorização do professor é o primeiro passo para que isso aconteça. Moisés? Nós ouvimos por aí afora de tudo a respeito de educação. Se fala até em educação integral e em meio período. Nós temos propostas claras. Barriga vazia, você não consegue estudar. Se você não tem o seu uniforme escolar, se você não tem uma família estruturada em casa para lhe acompanhar, para fazer as tarefas que você recebe dos professores. Nossa proposta para a melhoria da educação também é a educação integral para o cidadão catarinense, para que ele tenha condição de trabalhar e o seu filho ser assistido por uma categoria de professores que precisa receber por isso, que não precisa trabalhar, ter 500 alunos, trabalhar em 20 escolas ao mesmo tempo, ser valorizado e tenha foco naquilo que ele está fazendo. Educação integral é uma das nossas bandeiras. Merizio? Educação integral é um caminho a ser perseguido e pode ser aplicado, como também nós precisamos de um investimento muito pesado e significativo no ensino médio, no ensino profissionalizante, para que os jovens que hoje estão buscando um caminho, buscando um futuro, tenham mais esperança. A tecnologia, a inovação, a aplicação, de fato, daquilo que aproxima o adolescente do ensino, do aprendizado, hoje está ainda distante de acontecer, que é a integração plena da nova economia, da nova tecnologia aos processos de ensino. A autoestima do professor tem que vir com a sua realização, e ela é financeira, mas também de resposta de um bom aprendizado dos alunos. Muito bem, vamos então agora ao terceiro sorteio. O candidato Merizio continua com a palavra e formula o candidato do MDB, Mauro Mariani. Isso aqui está bem fechado. Finanças públicas. Com a palavra, Merizio. Recentemente, eu ouvi algumas entrevistas do atual governador dizendo que se o Estado fosse uma empresa, esta empresa estaria quebrada. Quero saber qual é, que é a sua avaliação desta colocação feita pelo governador Eduardo Pia Moreira, que é do seu partido. Olha, todos nós reconhecemos que a sociedade catarinense é uma sociedade empreendedora, de gente que faz, que acorda cedo, dorme tarde, trabalha e que produz muito. É um orgulho para todos nós, catarinenses. Agora, o governo deve a essa sociedade. O governo tem que ter a mesma excelência que tem a sociedade. É nesse sentido. Infelizmente, o Estado, e como o Brasil passou por uma crise muito profunda, abalou as finanças públicas do Estado. Agora, evidentemente, nós temos que passar por um processo de otimização do recurso público, enxugamento da máquina. É um outro momento que nós precisamos. O Estado tem que ser mais efetivo, entregar serviço para a sociedade, focar nessa entrega. O Estado não pode ter fim em si mesmo. Eu não tenho dúvida que com habilidade, incentivando quem quer empreender em Santa Catarina, nós vamos buscar dinamismo econômico que recompõe as finanças do Estado. Trabalho duro, enxugar gastos desnecessários, entregar serviço à sociedade. Esse tem que ser o tema. E
prestigiar quem quer empreender em Santa Catarina, acima de tudo, eu não tenho nenhuma dúvida, vamos caminhar por aí. Elísio? Santa Catarina enfrentou a maior crise econômica do Brasil e respondeu sem atrasar salários, respondeu sem aumentar impostos. Santa Catarina é o melhor estado do Brasil em termos de ambiente e de empreendedorismo. Santa Catarina é um estado que tem jeito, que pode melhorar e que precisa atender de forma significativa às demandas da sociedade. Agora, falar bem do Estado, pregar otimismo, pregar a esperança é uma missão e uma obrigação de quem governa. E eu, como governador, quero vender otimismo, criatividade e respostas para os problemas de Santa Catarina. Não pessimismo, não falando mal de um Estado que é o nosso orgulho. Mauro? A questão é que a realidade tem que ser trazida à tona. Nós temos que tornar transparente as contas públicas. A sociedade tem que ficar a par do que está acontecendo em Santa Catarina e no Brasil. Só assim nós começamos a resolver os problemas. Nós não podemos aquela velha prática de varrer os problemas para debaixo do tapete. Quando o governador expõe a situação do Estado, traz a preocupação a todos os catarinenses e deixa claro que vamos fazer o enfrentamento. E com poucos meses de gestão, os números já começam a melhorar. A dívida da saúde, por exemplo, era 1 bilhão e 80 milhões, já é menos de 700 milhões. É gestão, é dureza, é controle de gasto público, entrega e foco no serviço para o cidadão, não tenho dúvida. Muito bem. O candidato Mauro Mariani continua com a palavra, vai formular ao candidato Gessé. O assunto é saúde. Com a palavra. Candidato Gessé, a saúde é e tem sido constantemente um tema recorrente de todos os debates, seja no município, seja no Estado e até mesmo no Brasil. Nós temos muitos desafios a vencer em Santa Catarina. Qual o seu plano para a saúde do Estado? O que você pensa sobre a saúde dos catarinenses? Então, deputado, é uma situação agora que a gente tem que rever, porque 16 anos os mesmos estavam no poder. Eu não estou culpando nem os senhores, porque não era vocês que estavam governando. Quem estava governando eram os partidos a qual vocês fazem parte. E os partidos a qual vocês fazem parte sucatearam. Por quê? Porque é muito pesada a máquina pública, com muito funcionário, com muita regalia, e isso daí tem que acabar. Nós vamos cortar. Nós vamos cortar para quê? Para investir em você, catarinense. Porque, assim, ó, o meu pai, ele está esperando há meses por um exame, que ele teve um infarto, e até agora não saiu esse exame. O exame é de alta complexidade. Tem que sair, ele não pode esperar. Não só o meu pai, o seu pai, a sua família também não pode esperar. O nosso projeto, o que é? O nosso projeto nós temos aqui para criar, dentro da Universidade Catarinense, a UDESC, nós queremos criar o curso de medicina. A cada 6 meses, 40 médicos irão fazer parte desse curso e nós vamos formar mais médicos aqui em Santa Catarina para servir você, catarinense. E como é que nós vamos fazer isso? Não tem arrecadação, não tem dinheiro? Tem arrecadação, tem dinheiro. O que não tem é o controle desse dinheiro. Está sendo mal gasto e, a partir desse momento, a partir de 1º de janeiro, nós vamos mudar isso. O secretário da Saúde não vai ser qualquer um. Mauro? Olha, eu estou convencido que o modelo que temos perseguido aqui em Santa Catarina é exitoso e é o melhor modelo. Interiorizar a saúde. Eu me lembro, numa visita que eu fiz no hospital de Xanxerê, por exemplo, o hospital de Xanxerê é responsável por 1,5 milhão de catarinenses na questão da cardiologia. Lá em Xanxerê, no máximo 30 dias, a pessoa espera na fila para resolver o seu problema de saúde. Oncologia em Porto União, São Miguel do Oeste, é isso, é levar para o interior do estado o tratamento, evitar que as pessoas tenham que ir de lá se deslocar para buscar um tratamento de saúde. Estou convencido disso, acabar com a fila de cirurgias, essa é a nossa meta, utilizar a estrutura existente para atacar o problema. Ok. Gessé? Catarinense, outro programa que a gente já está estudando. Nós vamos entrar com parceria público-privada. O catarinense não vai mais esperar exame, não vai mais esperar cirurgia. Se o nosso setor não conseguir cobrir o que você está necessitando, nós vamos fazer a parceria público-privada e você tem 72 horas para exames, nós vamos resolver a tua situação. Isso daí nós vamos acabar. Não vai mais ter esse setor de você ficar meses esperando por um exame, por cirurgia.
Tem pessoas que às vezes espera, e quando chega no momento da cirurgia, a pessoa já foi, já morreu. E hoje nós vamos acabar, a partir de 1º de janeiro nós vamos acabar com isso. Cortando primeiro de nós, do governo, para investir em você, catarinense. Muito bem. Vamos agora, então, ao penúltimo sorteio. Gessé, 30 segundos, perguntando a Camazão, 1 minuto e meio. Empregos. Camazão. A palavra? Pode começar? Pode. Candidato, você disse que é difícil a gente cortar o imposto do empresário para a gente programar mais emprego para a sociedade. Mas eu digo para você que se nós diminuir a nossa carga, nós vamos ter dinheiro. Tendo dinheiro, a gente vai ter economia. Qual a sua proposta, então, para emprego, o candidato? Candidato, em primeiro lugar, na verdade, dizer para você e para todos que nos assistem que Santa Catarina deixa de cobrar em impostos 5,7 bilhões de reais, que é o dobro do déficit do Estado. Então, nós deixamos de cobrar o dobro daquilo que nós temos de déficit para o ano que vem. Então, a sua colocação não está necessariamente correta. A questão da carga tributária em relação à geração de emprego, ela está vinculada hoje no nosso Estado a você fazer uma reforma tributária que desonere os pequenos, que desonere o cidadão comum e passe a tributar os grandes empresários. Nós não vamos resolver os problemas de Santa Catarina dando isenção de imposto para a BMW em Araquari. Enquanto o pequeno empresário, o pequeno lojista, você que tem um bar, um salão de cabeleireiro, um pequeno comércio, paga um monte de impostos. Então, a questão dos impostos hoje no nosso Estado, ela está de ponta cabeça, né? Se você é muito rico ou tem uma empresa muito, muito grande, você não paga quase nada. Se você é pequeno, você paga muito. Então, isso está errado. E se nós continuarmos desonerando os grandes empresários, vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, para a assistência social. O grande empresário do nosso Estado vai ter que aprender que precisa pagar imposto, como todos nós pagamos. Eu pago, o Prisco paga, os candidatos aqui pagam. Tem alguns empresários muito grandes aqui no Estado que sonegam, né? E ainda vão para o Facebook fazer bravata contra determinados políticos. Mas nós precisamos combater esse problema. Gessé, réplica. Nós vamos criar o programa Mais Emprego, Menos Impostos. Isso daí é uma promessa minha, nós temos um estudo nesse sentido. Nós vamos diminuir a carga do governo, que o governo cobra demais e investe pouco, e investe em coisas que não devia investir. Agora, eu queria saber quem está devendo. Quem está devendo, nós vamos saber quem está devendo e nós vamos atrás, nós vamos cobrar. O empresário que está devendo, nós vamos cobrar. É direito do povo, não é direito do governo. Nós vamos cobrar e nós vamos fazer o melhor para você, catarinense. Porque você não pode ficar esperando aí por uma fila de hospital e não tem dinheiro para pagar um exame. Nós vamos investir nisso tudo para você. Camazão. Candidato, o nosso projeto ele considera um programa de investimento público nas áreas de infraestrutura, mas também na nossa universidade. Nós não podemos falar de geração de emprego sem falar da formação. E hoje a Universidade do Estado de Santa Catarina, ela está espalhada em mais de 10 campi, mas muitas vezes esse espaço tem poucas opções de cursos para a formação profissional. Então nós vamos expandir a nossa universidade e vamos criar cursos, em especial nas áreas de saúde e educação, para formar médicos, formar professores, fazer qualificação continuada de quem está no serviço público, porque só assim nós vamos estimular o desenvolvimento do Estado e colocar o desenvolvimento social acima do desenvolvimento econômico. Ok, vamos então agora para o último tema, até para fechar o bloco. Camazão continua com a palavra, 30 segundos, formula Adécio Lima. Infraestrutura. Com a palavra. Candidato, Santa Catarina tem um programa de obras do atual governo que chama Pacto por Santa Catarina. E muitas dessas obras estão paradas ou parando justamente pela falta de investimento, mas também pelas pouposas verbas que se investe em publicidade nas emissoras de rádio e televisão do nosso Estado. Eu queria saber do senhor qual é a sua proposta nesse sentido e como vai combater esse problema em relação à infraestrutura. Olha, Camazão, primeiro que há aqui visivelmente uma desfaçatez.
Ou seja, aqueles que estão há 16 anos ou mais tempo no poder querem agora tentar mostrar um processo de renovação e alternativas para as soluções do povo catarinense. A questão da infraestrutura, por exemplo, se você observar, Santa Catarina foi tocada por acontecimentos em decorrência dos processos do governo federal. Do PAC, assim foi a duplicação da BR-101, a ponte Anita Garibaldi. Aliás, comparativamente, a ponte Anita Garibaldi, de mais de 2 quilômetros, custou em torno de um pouco mais de meio milhão de reais. E a ponte aqui, Ercílio Luz, gastaram a mesma coisa e ela não está ainda sequer permitindo o acesso das pessoas. A infraestrutura de Santa Catarina, ela tem que ser pensada do ponto de vista do aspecto que nós temos na faixa litorânea uma grande metrópole. E também temos as cidades pulverizadas por todo o estado de Santa Catarina. Nós queremos fazer um processo junto com os prefeitos, de forma horizontal, organizando, portanto, os processos de infraestrutura e apostando, sobretudo, em novos modais que Santa Catarina urgentemente precisa trazer para induzir o nosso desenvolvimento. Camazão? No nosso governo, nós vamos criar a Secretaria Estadual das Cidades para ajudar cada município de Santa Catarina a formular o seu projeto de desenvolvimento, o seu plano diretor, o seu plano de resíduos sólidos, para que a gente possa descentralizar de verdade, e não só com os cargos comissionados, como foi feito nos últimos anos, a questão da infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura, todo mundo lembra da ponte, lembra de rodovias, mas a infraestrutura ela é também as pequenas obras, os pequenos acessos, o asfalto que falta em pequenos trechos por todo o nosso estado. Então, é dessa forma que nós vamos investir na infraestrutura em parceria com cada um dos municípios do nosso estado, para que cada um na sua região traga para nós a sua demanda. Bom, eu concordo, eu acho que essa é a grande política. Eu quero ser um governador de todos os municípios de Santa Catarina, pisando o solo catarinense, estando nos 295 municípios catarinenses, discutindo as realidades locais e ali permitindo que a gente possa fazer com que o Estado esteja presente, tocando a vida do povo catarinense. Ao mesmo tempo, acho que Santa Catarina tem que dar um passo para o futuro. Nós temos que trazer aqui, principalmente para o ir e vir das pessoas, as alternativas que hoje até o Ceará tem, como, por exemplo, os VLTs, que tem que trazer, sobretudo, uma nova lógica para garantir o direito de ir e vir do povo catarinense. Muito bem. Mais uma rodada encerrada, chegamos ao fim do segundo bloco do nosso debate eleitoral, aqui pelo SBT Santa Catarina. Vamos a um breve intervalo. SBT, eleições 2018.